Olá, meus irmãos, boa noite, bom dia. Estamos aí com mais uma aula do seminário. Deixa eu colocar aqui o tema. Nós estamos aí fazendo uma série de videoaulas, né? Sobre... deixa eu botar aqui. Sobre a nossa doutrina da igreja. Ok, meus irmãos? Sobre a nossa doutrina da igreja. Então a gente está fazendo uma série aí, Seminário de Formação Católica. É um modo de levar formação para os leigos. É uma introdução, não é um aprofundamento. Então, de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem simples, na linguagem popular, a gente trazer verdades profundas, riquezas da igreja, extraordinária, que a gente precisa contemplar e meditar aí. Então, todas as segundas, terças e quartas, estou aqui gravando uma aula. E nós vamos dar início a um momento muito especial. Domingo começa a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Alguns já ouviram falar, ok? Outros não. Então eu vou falar aqui um pouco sobre isso. O que é isso? O que é a Quaresma de São Miguel? Da onde veio, né? Quem inventou isso? Por que o pessoal fala tanto e etc. O que tem de certo? O que tem aí de às vezes alguns desvios, né? Exageros, né? Vou dizer nem desvios, não. Alguns exageros. E aí a gente precisa meditar sobre isso. Meus irmãos, antes de tudo, vamos começar com uma oração, né? Deixa eu pegar aqui a oração a São Miguel, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma noite, por mais esse momento de formação. Pedimos a luz do teu Espírito Santo, Senhor, para que este momento possa ser segundo o teu coração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Meus irmãos, antes de tudo, da onde veio a Quaresma de São Miguel, né? Quem trouxe isso, quem teve essa inspiração? Foi São Francisco de Assis, né? O santo de Assis, o grande São Francisco. São Francisco é um santo extraordinário. Eu sou devoto de São Francisco desde a minha adolescência, né? Eu tenho aqui as obras completas, né? E várias outras escritos aí dos irmãos de São Francisco. E sempre fui um apaixonado. Um dos livros assim que mais me marcou sobre São Francisco é esse aqui, ó, O Irmão de Assis, do Padre Inácio de Larrañaga. Gente, esse livro é muito poético, é muito poético. Você mergulha na vida de São Francisco de Assis e ele te leva ao coração de São Francisco, ele leva de uma forma poética. Ele narra, não é um livro de história de São Francisco, mas é um livro que ele narra com a alma, com o coração, de forma poética. Você se emociona, você chora, você sorri, você sente raiva. É um livro muito bem escrito, que eu recomendo muito, tá? O Irmão de Assis. É o melhor livro de São Francisco que eu já li, tá? E a gente precisa entender um pouco São Francisco de Assis, né? Qual foi a inspiração que Deus deu a ele para celebrar essa Quaresma de São Miguel. Meus irmãos, vejam só uma coisa. Deixa eu ver aqui se tá indo aí. Ok. Quem foi São Francisco, né? São Francisco de Assis, ele revolucionou a igreja num momento que havia muita pomposidade, muita valorização da riqueza, dos bens, do dinheiro. E aí vem São Francisco de Assis, aquele homem pobre, aquele pobre de Assis, pregar a humildade, pregar o evangelho tal qual.
A humildade que a gente fala não é a humildade que hoje é pregada pela nossa cultura, né? Muitos levam São Francisco de Assis para defender certas pautas da cultura atual e é totalmente errado, errôneo, isso é um total desconhecimento de quem é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi aquele que pregou a radicalidade do Evangelho. Viver o Evangelho como Jesus pregou. Viver o Evangelho tal qual, era assim que ele fala, né? O Evangelho, ele queria viver o Evangelho na íntegra, como o Evangelho é, sem mais nem menos. Então ele valorizou muito os 3 votos, né? A pobreza, a castidade e a obediência. E principalmente ele pregou muito sobre a pobreza, a irmã pobreza, né? Então ele falava com simplicidade, ele era muito simples e ele pregava muito o amor. Ele valorizava muito o espírito cavalheiresco, né? Dos cavalheiros. Então ele queria ser templário, ele queria dar a vida, né? Dar a vida, ser um mártir, lutando pelos cristãos, né? Isso não é falado muitas vezes. E ele vai diante dos muçulmanos e evangeliza eles, né? Correndo o risco de ser morto. E até que ele consegue, né? Os muçulmanos não o matam, mas gostam dele, né? Gostam muito dele. E então ele valoriza muito a questão da penitência. E aqui é a coluna principal para a gente entender a Quaresma de São Miguel. São Francisco de Assis valorizava muito a penitência, a cruz, né? A dor, o sofrimento por Cristo, né? E então ele vivia profundamente a Quaresma, né? Ele queria se unir a Cristo. Tanto o Cristo criança, veja só como que São Francisco de Assis ele quis encarnar o Evangelho. Ele valorizou tanto o Cristo criança, né, que ele celebrou o Natal. Ele é o criador do presépio, né? São Francisco de Assis. Ele que inventou o presépio. E aí a gente tem então o São Francisco de Assis que fala muito da pobreza, daquele Mateus 10, né, que Jesus fala: ide e evangelizar e não levai nada, né, e anunciar. São Francisco de Assis fez exatamente o que está no Evangelho. Ele quis viver exatamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né, ser um discípulo, um apóstolo. E aí ele sai evangelizando, e aí ele também quer viver a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele medita sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento, a cruz, a dor e a morte, né? E também a ressurreição. Então, São Francisco de Assis ele vai chamar de todos de irmãos, né? Irmão Sol, irmão Lua, né? A irmã Morte, né? Não só irmão Sol, irmão Lua, né? Que todo mundo fala, né? Mas e a irmã Morte, que muitos não falam, né? A irmã Pobreza, a irmã Castidade e a irmã Obediência. É pouco falado, né, pela cultura atual, mas o nosso São Francisco de Assis é uma pessoa extraordinária. Nós temos o Papa, né, que absorveu esse nome, Papa Francisco, o grande amor que ele tem a São Francisco de Assis. Meus irmãos, então, São Francisco de Assis, ele vivia profundamente as penitências. O momento da Quaresma era um momento muito especial para São Francisco de Assis. Então, ele vivia algumas quaresmas. Ele não vivia só a quaresma que a gente conhece, né? Os 40 dias de preparação para a Páscoa, né? Que nós sabemos, começa na quarta-feira de cinzas, né? E termina aí na Semana Santa. Então, São Francisco de Assis vivia profundamente essa quaresma, mas ele também vivia o advento com uma quaresma, e ele também tinha mais 2 quaresmas que ele vivia, né? Da festa de São Pedro e São Paulo até a Assunção de Nossa Senhora, São Pedro e São Paulo, 29 de junho, até 15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora, ele vai celebrar uma quaresma em que ele dedica à Virgem Maria. Ele tinha uma devoção muito profunda com Nossa Senhora, uma devoção muito especial com Nossa Senhora, com Maria. E aí, da Assunção, 15 de agosto até 29 de setembro, ele vai então devotar uma quaresma aos anjos, aos santos anjos. Então, meus irmãos,
São Francisco de Assis faz essa meditação, a quaresma de São Miguel é num espírito de grande penitência. Eu vou ler para vocês aqui um trecho de um documento do São Boaventura, em que ele vai narrar. Prestem atenção no espírito quaresmal, no espírito penitencial de São Francisco de Assis. É preciso entender esse espírito para que você possa perceber o que é a quaresma de São Miguel Arcanjo. Primeiro vai falar aqui da quaresma comum, né? Ele diz assim: a recordação de Jesus crucificado permanecia constantemente na alma de São Francisco, como uma bolsa de mirra sobre o coração da esposa do Cântico dos Cânticos. E na veemência de seu amor estático, ele desejava ser inteiramente transformado nesse Cristo crucificado. Uma de suas devoções particulares era, durante os 40 dias que seguem a Epifania, que é o tempo do retiro de Cristo no deserto, procurar a solidão e, oculto em sua cela, dedicar-se ininterruptamente observando um jejum rigorosíssimo à oração e ao louvor a Deus. Nutria por Cristo um amor tão ardente, e seu bem-amado correspondia-lhe com uma afeição tão familiar, que o servo de Deus julgava ter diante dos olhos a presença quase contínua do Salvador. Ele mesmo por diversas vezes o disse confidencialmente a seus irmãos. O sacramento do corpo do Senhor o inflamava de amor até ao fundo do coração. Admirava, espantado, misericórdia tão amável e amor tão misericordioso. Comungava muitas vezes e com tanta devoção que comunicava aos outros sua devoção quando, todo inebriado do espírito e inteiramente absorto em saborear o Cordeiro Imaculado, era arrebatado em frequentes êxtases. Perceba a profundidade que é a quaresma para São Francisco. Seu amor à mãe do Senhor Jesus era realmente indizível, pois nascia em seu coração ao considerar que ela havia convertido em irmão nosso ao próprio Rei e Senhor da Glória, e que por ela havíamos merecido alcançar a divina misericórdia. Em Maria, depois de Cristo, depositava toda a sua confiança. Por isso, a constituiu advogada sua e de seus irmãos, e em sua honra jejuava devotamente, desde a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo até o dia da Assunção. Um vínculo de amor indissolúvel unia-o aos anjos, cujo maravilhoso ardor o punha em êxtase diante de Deus e inflamava as almas dos eleitos. Por devoção aos anjos, celebrava uma quaresma de jejuns e orações durante os 40 dias que seguem a Assunção da Santíssima Virgem Maria. São Miguel, sobretudo, a quem cabe o papel de introduzir as almas no paraíso, era objeto de uma devoção especial em razão do desejo que tinha o santo de salvar a todos os homens. Os santos e a memória deles eram para ele como carvões ardentes que reavivavam nele um incêndio deificante. Venerava com devoção ferventíssima todos os apóstolos, e especialmente Pedro e Paulo, por causa da ardente caridade que tinha a Cristo. Em honra deles e por amor deles, oferecia ao Senhor o jejum de uma quaresma especial. Nada mais possuía o pobre de Cristo, São Francisco, né? A não ser 2 pequenas moedas. Ele era pobre, São Francisco. E aí diz São Boaventura, olha que bonito isso. Ele não tinha nada a não ser 2 moedas, seu corpo e sua alma. Essas eram as 2 moedas que ele tinha, seu corpo e sua alma, que ele podia distribuir com caridade liberal.
mas oferecia continuamente a Deus seu corpo e sua alma por amor a Cristo, pois quase a cada instante imolava o corpo com o rigor do jejum e a alma com a chama do desejo. Holocausto seu corpo, imolado fora, no átrio do templo, incenso sua alma, exalado dentro do templo. Sua devoção fervorosa e sua caridade ardente de tal maneira o elevavam às coisas divinas que os efeitos daquelas virtudes se derramavam copiosamente nos outros homens que lhe eram iguais em natureza ou em graça. Os sentimentos bem naturais de seu coração eram suficientes para torná-lo fraterno diante de toda criatura. Então percebam, meus irmãos, que todo esse amor de São Francisco vinha de uma experiência profunda de amor com Deus, de uma vivência profunda de oração, de vida penitencial, de vida de conversão. Assim nasce a Quaresma. A Quaresma de São Miguel, desse amor profundo aos santos anjos, o amor profundo à corte celeste, o amor profundo ao anjo da guarda, o amor profundo aos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, o amor profundo à hierarquia dos anjos, né? Que São Francisco entrava em êxtase. É daí que nasce essa devoção de dedicar essa Quaresma aos santos anjos, em amor aos santos anjos. Esse espírito penitencial deve existir na Quaresma. Esse espírito. E hoje, infelizmente, aí vai uma crítica minha, hoje muitas vezes se põe o foco muito no aspecto milagreiro, né? Ah, venha fazer a Quaresma de São Miguel, vai acontecer milagre na tua vida, Deus vai te dar a cura, a libertação e etc, etc, etc. Quando a pregação de São Francisco de Assis com relação à Quaresma é justamente o contrário, é um momento de penitência, de dor e sofrimento, e de ofertar a Deus todas as nossas dificuldades, sofrê-las por amor, e não buscar a libertação delas. É claro que nós devemos buscar a libertação do pecado, do mal que destrói a alma. Mas todo o sofrimento que vem do mundo, claro que a gente não tem que amar o sofrimento de forma a querer ficar no sofrimento, mas ofertar a Deus o sofrimento que nos é entregue. Se nós recebemos o sofrimento, não é para ficar desesperadamente querer se livrar dele. A gente entrega nas mãos de Deus. Se Deus quiser nos libertar dele, glória a Deus. Se ele não quiser nos libertar naquele momento, glória a Deus. Entendeu, meus irmãos? E então a gente oferta esse sofrimento, essas dificuldades, essas dores, né? A dificuldade financeira, a dificuldade familiar, as dificuldades psicológicas, todos os diversos sofrimentos que nós temos na vida. Ofertar a Deus essa dor, essa dificuldade como oblação. E justamente ofertar estes sofrimentos que nós não escolhemos é muito mais valoroso do que a gente escolher um jejum. Percebam, eu escolher, eu vou deixar de comer doce, é uma oferta a Deus. Mas quando ocorre algo que eu não queria, algo que me incomoda, algo que vai contra as minhas vontades, ofertar essa dificuldade que eu não escolhi, mas aconteceu na providência da vida, eu aceitar e entregar a Deus, isso é de uma grandeza muito maior do que qualquer jejum e penitência. Entendeu? Porque não é o jejum que eu escolhi. Não é o sofrimento, a dificuldade ou a penitência que eu escolhi. Eu acolho, eu me abandono na providência divina. Inclusive, tem um livro do padre muito bom, O Abandono à Divina Providência, que eu recomendo muito. A gente precisa aprender a se abandonar àquilo que acontece conosco. Não se trata de cruzar os braços, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode. Mas aquilo que nós não podemos fazer,
é a gente entregar nas mãos de Deus e saber lidar com isso. Então, meus irmãos, é muito profunda essa questão da quaresma e da penitência na Santa Igreja. E no espírito de São Francisco que ele resgata isso, no momento de pomposidade, no momento de luxo. Então ele resgata esse espírito penitencial, esse espírito de pobreza, esse espírito de sacrifício, esse espírito de você se desfazer de riquezas, de bens. Então, resgatar esse espírito de São Francisco é necessário para viver bem a quaresma de São Miguel Arcanjo, porque é dentro desse princípio que São Francisco, então, entrega essa quaresma de São Miguel. Eu vou ler para vocês um trecho de um livro que eu vou recomendar muito para vocês. É um livro que eu organizei, ok? A Quaresma Meditativa São Miguel Arcanjo. Então, se puder aparecer aí, tá? Então, a Quaresma Meditativa São Miguel Arcanjo. Eu organizei. Existe diferença entre autor e organizador, né? Por exemplo, aqui eu tenho aqui do professor Felipe Aquino, né? Na Escola dos Santos Doutores. Eu já falei para vocês desse livro. O professor Felipe Aquino, ele é organizador, tá vendo aqui? Organizador, né? Então, o que que é? Ele reúne várias frases dos santos. As frases são dos santos, não é do professor Felipe Aquino. Então, não tem texto do professor Felipe Aquino, mas ele organizou esses textos e trouxe para nós. É um livro extraordinário. Então, aqui eu sou organizador. Eu organizei vários textos maravilhosos. Esse livro, gente, é uma preciosidade. Não é porque foi o que fiz, não. É porque eu garimpei muito, tá? É uma preciosidade. Nós temos textos aqui. É uma introdução à angelologia. Você entender o mistério dos anjos. Você entender quem são os anjos. A ação dos anjos na história, nos santos, na vida do povo comum. Milagres que aconteceram na história, milagres, aparições de São Miguel Arcanjo, né? O que as aparições de Nossa Senhora fala dos anjos, enfim, o que a igreja fala dos anjos, né? Os papas, os documentos da igreja e a Sagrada Escritura fala dos anjos. Quando criou os anjos, a queda dos anjos, os diabos, os demônios. Então, assim, eu reuni aqui catequese do Papa Francisco, do Papa Bento XVI, João Paulo II. Então, assim, eu garimpei coisas maravilhosas sobre os anjos. Então eu recomendo muitíssimo. Você pode clicar no link aí que eu coloquei na minha bio. Você pode comprar. Aí você vai ter que comprar o e-book, né? Você vai baixar em PDF. Ou você pode comprar o livro físico. Eles fazem o livro físico e mandam para a sua casa, né? Tem o livro comum ou espiral. Eu quis comprar espiral, que eu gosto, né? E aí você fica a seu critério, ou então você acompanha aqui com a gente. Mas enfim, nesse livro eu vou falar algumas coisas de São Miguel, né? A Quaresma de São Miguel. E aqui tem um texto, primeiro dia, né? Eu vou ler um trechinho do primeiro dia, na página 12, que ele fala o seguinte: era do conhecimento de Francisco a autoridade e o auxílio que o arcanjo Miguel tem em exercício das almas, em salvá-las no último instante da vida, e o poder de ir ao purgatório retirá-las de lá. Inclusive o Papa Francisco e o Bento XVI consagrou a igreja a São Miguel Arcanjo. Foi muito bonita essa cerimônia, tá? E tem aqui esse texto sobre essa consagração, tá? Esse era o principal. Então São Miguel é o padroeiro da igreja. São Miguel que recebe as almas após a morte, né? E o purgatório também, retirá-las do purgatório, ele é o principal aí. Era esse o principal motivo pelo qual São Francisco realizava a sua quaresma. E isso nos é relatado na Legenda Perusiana, no número 93 de sua biografia, na qual o santo vai dizer: no ano de 1224, ano que recebeu os estigmas, ao avistar o Monte Alverne, em visita ao eremitério, abre aspas, São Francisco dizendo: para a honra de Deus, da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel, príncipe dos anjos e das almas, quero fazer aqui uma quaresma. Fecha aspas. É neste mesmo ano que ele realizou a primeira quaresma em honra a São Miguel Arcanjo, 1224. Foi neste ano que, estando Francisco a rezar no Monte Alverne, relata a legenda menor de sua biografia.
Em sua primeira quaresma em honra do glorioso arcanjo Miguel, sentiu ele com maior abundância do que nunca a suavidade de contemplação celeste, o ardor dos desejos sobrenaturais, a profusão das graças divinas, transportado até Deus num fogo de amor seráfico e transformado pelos arroubos de uma profunda compaixão naquele que, em seus extremos de amor, quis ser crucificado. Orava certa manhã numa das partes do monte, aproximava-se a festa da exaltação da Santa Cruz, quando ele viu descer do alto do céu um serafim de 6 asas flamejantes, o qual, num rápido vôo, chegou perto do lugar onde estava o homem de Deus. O personagem apareceu-lhe não apenas munido de asas, mas também crucificado, mãos e pés estendidos e atados a uma cruz. 2 asas elevavam-se por cima de sua cabeça, 2 outras estavam abertas para o vôo, e as 2 últimas cobriam-lhe o corpo. Tal aparição deixou Francisco mergulhado num profundo êxtase. Enquanto em sua alma se mesclava a tristeza e a alegria, uma alegria transbordante ao contemplar a Cristo, que se lhe manifestava de uma maneira tão milagrosa e familiar, mas ao mesmo tempo uma dor imensa, pois a visão da cruz transpassava sua alma com uma espada de dor e de compaixão. Aquele que assim externamente aparecia e o iluminava também internamente. Francisco compreendeu então que os sofrimentos da paixão de modo algum podem atingir um serafim, que é um espírito imortal. Mas essa visão lhe fora concedido para ensinar que não era o martírio do corpo, mas o amor o incendiou a alma, que deveria transformá-lo, tornando-o semelhante a Jesus crucificado. Após uma conversação familiar que nunca nos foi revelada, desapareceu aquela visão, deixando-lhe o coração inflamado de um ardor seráfico e imprimindo-lhe na carne a semelhança externa com o crucificado, como a marca de um sinete na cera que o calor do fogo fez derreter. Logo começaram com efeito a aparecer em suas mãos e pés as marcas dos cravos. Quando o verdadeiro amor transformou o amigo de Cristo na semelhança daquele que ele amava, terminados 40 dias previstos no monte e na solidão, chegou a festa de São Miguel. E Francisco, homem evangélico, desceu do monte, trazendo a imagem do crucificado, não esculpida em tábuas de pedra ou de madeira pela mão de algum artífice, mas reproduzida em sua própria carne pelo dedo do Deus vivo. Francisco, para não se igualar a Jesus, que ficou 40 dias e 40 noites em jejum total, come ao final destes dias um pedaço de pão e bebe água, pois se achava indigno de se igualar a Jesus. Olha que bonito, meus irmãos, que maravilha. É um texto profundo. Então, a proposta desse livro, Quaresma Meditativa, são textos. Então você vai ter o texto, esse é o texto do primeiro dia, Primeiro dia. Não sei se dá para ver aí. Primeiro dia, A história da Quaresma de São Miguel Arcanjo, E aí vem o segundo dia, os 40 dias. Cada dia vai ter um texto para você ler e meditar. Então a gente vê aqui que essa Quaresma é que se imprimiu as chagas de Cristo em São Francisco de Assis. Ele se tornou um chagado, assim como o Padre Pio e tantos outros santos e místicos receberam as chagas de Jesus, ou parte das chagas, igual Santa Rita de Cássia, que foi um espinho, Então, meus irmãos, nós vemos aqui que essa Quaresma, o que mais a gente tem que pedir nessa Quaresma é um espírito penitencial, um amor a Deus, um amor inflamado a Deus, um amor profundo a Deus, um amor aos santos anjos, e clamar o socorro do céu, para que seja desbaratado as obras do diabo, para que seja derrubadas as obras de Satanás. Então a Quaresma de São Miguel é um momento fortíssimo de oração, junto com Nossa Senhora, porque ele começa, dia 15,
nesse ano, 2020, que nós estamos, começa no sábado agora. Sábado agora começa a Quaresma de São Miguel. Então, você pode comprar, adquirir esse e-book na minha bio aí, né? E você já vai olhando o e-book. Se você quiser o livro físico, você já encomenda o livro físico. Então, meus irmãos, é um momento propício. Se você tem algum livro sobre os santos anjos, separe esse momento agora para ler sobre os anjos, entender sobre a mística dos anjos, né? Aqui eu vou falar sobre a doutrina da igreja, né? Que fala da existência dos santos anjos, né? O que a doutrina da igreja, o dogma da fé na existência dos anjos, né? Tem aqui também os santos padres da igreja, os primeiros cristãos, o que eles disseram sobre os anjos, a intercessão dos anjos, Apocalipse que fala da intercessão dos anjos, as catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos. São João Paulo II fez uma série de catequeses sobre os santos anjos, né? Então você vai ter aqui todas as catequeses. Aqui você vai ter todas as catequeses que eu coloquei. Também a visão do Papa Leão XIII, né? A homilia do Papa Francisco, estudos sobre o anjo da guarda, os anjos custódios. Os anjos custódios são aqueles que protegem a cidade, protegem o país. Você sabia que existe um anjo designado para o seu município, para o seu estado, para o seu país? Nós precisamos rezar aos anjos custódios. Aqui vai explicar o que é isso, né? A consagração do Vaticano a São Miguel Arcanjo, né? E a São José. Estou até com a camisa aqui de São José, né? A consagração do Vaticano a São José e São Miguel Arcanjo feitos pelo Papa Francisco e pelo Papa Bento XVI juntos, né? O arcanjo Rafael, o arcanjo Gabriel, né? A queda dos anjos maus, quem é Satanás, os anjos rebeldes, as aparições de São Miguel Arcanjo na história, gente, extraordinário. A aparição de São Miguel a Santa Joana d'Arc, uma história extraordinária. E vários relatos dos anjos na nossa época atual, né? Tem um livro, eu usei vários livros para fazer isso, né? Eu posso falar alguma coisa aqui para vocês, né? Esse livro aqui, Anjos e Demônios, eu utilizei, fiz alguns estudos, né? Tem textos meus também aqui nesse livro, não é só textos de fora, não, né? O Gabriel e a Morte, um exorcista, conta-nos, né? Vocês devem conhecer. Também tem um texto aqui na nossa quaresma para a gente meditar, tá? Tem esse livro aqui que é muito bom. Esse aqui é o principal. Esse aqui é o principal, um livrinho antigo, né? Da editora, se eu não me engano, da Misericórdia, da Divina Misericórdia. São Miguel e os Príncipes Celestes. Príncipe dos Exércitos Celestes, tá? Então, esse livrinho é maravilhoso. E esse aqui do Pierre Jovanovic, Relatos sobre a existência dos anjos da guarda. Esse livro é antigo, é um jornalista que ele era ateu e ele começou a estudar sobre os anjos para dizer que eles não existem mais. E ele se deparou com verdades. Ele se deparou com coisas que converteu ele. Ele falou, é impossível não existir os anjos. Então, relatos de anjos por pessoas, generais do exército, que viram a ação de anjos salvando crianças, salvando idosos, pessoas que morreram, que viram os anjos e voltaram. Então, tem tudo isso aqui, gente, nas meditações dessa quaresma que eu organizei, tá? Recomendo muito a vocês. Eu recomendo de coração porque eu quis fazer isso. A Vieira está perguntando, como conseguir esse livro que você compilou aí? Então, Vieira, eu falei, tá na minha bio. Você que está aí no Instagram, na minha bio tem um link. E lá, na minha bio, o meu link, lá tem lá os links e você tem como adquirir em PDF ou você encomendar o livro físico, tá bom? Depois você vai ver lá na minha bio, tá bom? E aí, para terminar aqui, os anjos na vida dos santos, né? E algumas profecias dos anjos. E Papa Francisco termina o 40º dia dizendo: os anjos nos defendem de Satanás que quer destruir o homem. E aí a consagração a São Miguel.
Ah, sim, uma coisa importantíssima. Para fazer a quaresma de São Miguel, tem que ter a vela benta, a imagem de São Miguel, né? Tem que rezar a oração qual? Aquela ladainha do sangue de Jesus, a ladainha de São Miguel. Quais orações você tem que fazer, meus irmãos? A Aurelice. Abraço, Aurelice. Que bom que você está aí. Quais as orações tem que fazer? Meus irmãos, não existe regra quanto a isso. É o amor do seu coração a Deus, aos santos anjos. É um momento de você se dedicar profundamente a Deus. Então escolha suas orações. Né? O pessoal fica falando, quaresma tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem que fazer. Tá? É recomendável que você reze sim. Né? No meu livro aqui eu coloco apenas a oração de São Miguel e a ladainha São Miguel, ok? São as duas orações simples, tá? Não precisa de muita coisa. O que precisa é um verdadeiro amor. Você conversar com Deus, né? E no final, a consagração a São Miguel. Eu coloquei no final do livro a consagração a São Miguel Arcanjo. Então, você pode fazer só a oração a São Miguel? Pode. Você pode fazer a oração, a ladainha de São Miguel? Pode. Eu quero também a ladainha ao sangue de Cristo. Alguns orientam. Pode também. Não vou fazer nenhuma dessas. Eu vou pegar um livro de devoção dos anjos e vou lendo e vou rezando com a minha lectio do Evangelho do dia. Ok, meu irmão. Não tem problema. O importante é você viver esse momento com um grande amor a Deus, com grande amor, oferecendo penitências e sacrifícios. Escolha algumas penitências que você pode devotar. Algumas pessoas desistem. Olha só, meus irmãos, olha a gravidade. Tem pessoas que desistem da quaresma de São Miguel porque esqueceu de rezar a ladainha um dia ou outro. Não, meus irmãos, não. A quaresma é a quaresma. Se você deixou de rezar um dia ou outro, a quaresma continua. É o Espírito que nos deve imbuir. O espírito de oração, o espírito de amor a Deus, amor aos santos anjos. Então não se apegue a esses detalhes. Viva uma devoção de amor. Uma devoção de amor que começa agora, 15 de agosto, né? Sábado, dia da Assunção de Nossa Senhora, e vai terminar dia 29 de setembro. Tá bom, meus irmãos? É isso. Já ultrapassamos o horário. E amanhã eu vou falar alguma coisa sobre os santos anjos aí. Tá bom? Para a gente fechar aí a formação dessa semana. Quero terminar então, eu comecei com a oração de São Miguel, vou terminar também com a oração de São Miguel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, primeiro, Senhor, eu quero te agradecer por este momento de formação, por este momento de reflexão. Muito obrigado, Senhor. O Senhor sabe quanto que eu queria gravar essa aula, o quanto que amor eu tenho a São Francisco e a São Miguel e a Nossa Senhora. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui e poder gravar esse vídeo. E peço que o Senhor abençoe todos que vão assistir e possam viver com grande amor essa quaresma de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Aula 44. Fique com Deus. Shalom.